Já perdeu as contas de quantos gols de trivela você tem? Você sabe quantos fez? E é uma especialidade sua, né? Tem muito, né? Tenho que ir ao YouTube ver. Ora, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Mais uma vez com um convidado de um nosso convidado. Desta vez temos aqui o Bernardo Pessoa, mais conhecido por Dadis nas redes sociais e no YouTube. Ora, muito obrigado por teres aceitado e bem-vindo. Nada. Obrigado eu. Tu dizes Dadis, tu és desses, não é? Já. É diferente. Não, estou a brincar contigo. É que a malta diz é Dadis e depois já é o Dadis. É engraçado. Ok. Há uns que chutam o D4Ds, mas esse aí eu excluo logo. Esse é ban logo. Mas pronto. Não, estou a brincar. Não, obrigado por me convidares. Claro, foste uma sugestão do Baco e és muito bem-vindo e como eu lhes tenho dito, estão convidados para aparecer cá outra vez, caso haja um convidado que vos interessa ou até mesmo para reunir os três e fazermos aqui uma reunião. Acho que era muito engraçado, ia ser uma javardice, mas tudo bem. Mas estamos cá para isso. Juntar essa malta é perigoso. É perigoso. Olha, antes de irmos ao podcast propriamente dito, não sei se queres falar um bocado do que achas até agora desta ideia, deste podcast, apesar de não teres ouvido nenhum episódio, não é? Ainda não ouvi isto, né? Estou nas fases de teste. Não, mas acho que é uma ideia engraçada. Então a cena de tu sugeris ao convidado para convidar o próximo convidado é um conceito engraçado. E falar assim com esta malta, não sei se tu estás a pensar falar mais com esta malta do YouTube, acho que sim, né? Sim, posso assim, adiantar. Com esta malta assim mais pequena, que não era tão pequena, vá, digamos. Mas que menos gente conhece. Sim, exato. Assim. Pessoal que teve uma marca no YouTube isso é fixe, acho uma cena fixe. E falar de futebol, né, que é uma cena que todos gostamos. Posso adiantar já aqui uma novidade em primeira mão. Vamos ter um ex-jogador de futebol aqui connosco. Já está confirmadíssimo. Ele neste momento não pode gravar por causa da fase que estamos a passar e tem outras prioridades, mas ele aceitou que quando isto acalmar vem aqui falar connosco. Bacana. Não se pode dizer quem é? Okay. Não vou dizer aqui, mas depois em off eu posso dizer. Toma. Para quem não sabe, tu tens um podcast também, além do teu YouTube e da Twitch. Não sei se queres falar aqui um bocado do teu podcast, o Cu de Judas. Opa, o meu podcast foi uma ideia que eu já estava com isto na cabeça há 2 anos ou 3. Porque como eu não estava muito ativo e não conseguia estar ativo no YouTube, era uma maneira de eu se calhar conseguir falar com alguma malta que ainda me conhecia, ainda me seguia ou ainda procurava onde é que eu andava. E o conceito do podcast é um bocado eu ir para o Cu de Judas gravar e falar de situações que se estão a passar na vida. É um bocado de improviso, na hora quase. Eu vou apontando uns temas durante a semana e falo sobre esses temas, opiniões minhas, um bocado pessoais. É uma maneira também de sei lá, uma espécie de autoterapia, estás a perceber? Uma espécie de, deixa-me falar para esta malta que me vai ouvir e pronto, deixa-os ouvir sobre as minhas opiniões sobre a minha vida. Acho que é uma cena engraçada, acho que o podcast é uma cena que traz muito o pessoal das pessoas, estás a ver? Sim, e eu acho que é fixe cada vez mais investir nos podcasts e assim, porque, isto é a minha opinião, pode ser diferente, mas, por exemplo, se formos a ver no futebol, eu acho que é muito, muito raro o programa que fala realmente de futebol, é tudo muito, muito para dar visualizações e assim. Tu conheces alguns podcasts assim de futebol? Podcast mesmo de futebol, não conheço muitos. Comecei a ouvir de um agora, que é o FM e Torradas. Já ouvi falar. Fala basicamente da FM e já teve um convidado que foi o Filipe Xabi e acho que foi o primeiro convidado deles e foi um convidado muito top. Eu conheço o Xabi e é mesmo uma pessoa impecável. E acho que o Baco também está a fazer o Baco, mas é o outro Baco. Sim. O Baco do FM também tem agora um podcast e já levou lá o Wilson Teixeira, se não me engano.
e é fixe. O Não tens pessoal- tens que pesquisar Caderneta de Cromos, que é de um amigo meu. Pá, já ouvi Ele falar aliás, também. trabalha comigo ele e ele faz cenas engraçadas e já teve convidados muito fixes também. Isso é top. E é top o Muito pessoal, porque se formos a ver, basicamente nasce tudo um bocado, por exemplo, este do BAC e do FM e Torradas, vem um bocado tudo do FM e é Uhum. fixe ver comunidades assim a crescer e acho que é importante. Sim, claro. O Ah, FM está a crescer muito. sim, cada vez mais. Tu no teu canal, juntamente com o Baco e com o Paulo, vocês acho que marcaram muito o YouTube, foi uma fase muito inicial do gaming em Portugal. Uhum. Tu começaste também com Minecraft no teu canal. Yeah. É Tiveste- assim, o meu início em termos de gameplay, o meu início no YouTube nem foi bem o gameplay, não foi bem tipo gravar a falar e a jogar. O meu início até foi edição de CS. Eu fazia CS, tipo, yeah. pegava em clipes de CS e fazia edição daquilo. Pá, depois tive uma fase na minha vida em que jogava COD na PlayStation e também fazia edições disso, mas depois o comentário e o que me deu mais nome, entre aspas, foi o Minecraft que eu comecei, acho eu. Depois Diz. mistura de jogos lá para dentro Sim, e sim, depois sim. houve ali uma fase em que o FIFA, pronto, também como eu tinha aquela paixão por futebol, não é? Foi o que eu comecei a fazer mais regular. Yeah. Eu ia falar disso agora. Tu chegaste a ter o jogo dos Jogos Olímpicos de Londres, Yeah, 2012, Isso GTA, era antigo. GTA 4. Sims também, Uhum. FIFA e acho que FM não chegaste a fazer, mas eu sei que jogas, certo? FM por acaso, eu não sei porque é que nunca houve. Eu cheguei a fazer uma série, aliás, não sei se foram duas, que foi em dois FMs diferentes, de anos diferentes, que foi com o Paulo, que eu cheguei, tipo, tentámos fazer uma época em FM, mas depois acabámos por gravar 3 ou 4 episódios e depois já não deu. O Paulo, se não me Porque engano, estava. Uma das que eu vi, o Paulo estava com o City, acho eu, e tu com o Liverpool. acho que era isso. E depois uma era Benfica-Porto. Yeah. Mas nunca trouxe FM, mas joguei sempre, quase todos os anos jogo FM. Isso de jogar, jogo sempre, todos os anos. Pá, é sempre aquele jogo viciante, tem fases, estás a ver? Especialmente agora, acho que é o único jogo que é realmente sobre futebol. Sim, claro. Ou pelo menos é o único simulador, ou que Sim. simula melhor o que é o futebol, vá. Tu lembras-te do teu bocado. primeiro FM? Epá, eu não sou capaz de dizer que joguei que os primeiros FMs foram CMs, mas eu acho SM, aliás, que era Soccer Manager, não era uma cena assim? Eu acho Havia o que Soccer Manager ou Championship Manager, Championship, era isso. Mas não foram esses jogos que marcaram, por acaso, porque também não sou de uma geração tão antiga. Mas eu acho que o FM que eu comecei a jogar mais a sério deve ter sido o 7 ou o 8. Eu lembro-me da capa do 6, se não me engano o FM 6 era uma capa vermelha. Eu acho que sim. Será que era? Não sei se era o 6, se era o 7, mas também vou confirmar isso. Não, por acaso o 6 não era. O 6 não era, acho que é o 7. Ou é o 8? É o 7. Ou o 8. O 8 não, era azul. Mas eu joguei o 9. Era o 8. Era o 8? Era o 8, tinha a capa vermelha. Pois é isso. Então foi mais, eu acho que foi tipo FM8, a partir do FM8 que eu comecei a colar mais. Foi como eu lembro-me. E O já FM9 joguei bué, o FM10 joguei bué, esses foram os que eu joguei mais, se calhar. Eu ainda cheguei a jogar também bastante o Championship Manager 2010, porque houve ali uma fase que eles pararam. E depois o último que eles lançaram foi o 10. E também cheguei a jogar o FIFA Manager, também existia na altura. E eu lembro-me disso. Mas por acaso eu, de jogos assim, tipo Manager, foi sempre FM. Nunca cheguei a experimentar o Championship nem o FIFA Manager. Realmente o melhor sem dúvida que era o FM. Depois havia, por exemplo, o Championship Manager, pelo menos o 2010, que foi o que eu experimentei. A cena dos treinos era top, porque tu acabavas por ver os jogadores no treino mesmo. Depois o FIFA Manager tinha aquela cena que tu conseguias dar um uso ao salário e isso é fixe, é uma cena que as pessoas têm vindo a pedir há algum tempo. Ok. Eu acho que eu lembro-me de ter aberto um FIFA Manager, agora que eu estou aqui a ver umas imagens. Mas,
Não joguei muito. Não joguei muito. Tinhas as instruções, por exemplo, tu conseguias pedir isso era um bocado irrealista, mas conseguias pedir a um jogador para rematar e ele rematava, mas acho que essa instrução era um bocado irrealista. Remata! E o gajo rematava do meio campo, se fosse preciso. Mas havia cenas fixe, era interessante. Mas sim, o meu primeiro FM também foi o 8 e eu já contei esta história que foi basicamente, a gente juntava-se todos, eu e os meus primos. Eu na altura era com Magalhães, então a minha irmã, pronto, alterou lá aquilo, pôs o Windows no Magalhães. E por Amachi, não sei se conheces o programa. Claro. E então juntávamos todos, entrávamos lá na sala do Amachi e começávamos a jogar uns contra os outros. Isso é fixe. Na altura não havia o draft, mas o que a gente fazia era pegávamos em equipas, íamos quase sempre para a Liga Portuguesa. Basicamente o que a gente fazia era para a época em que marcávamos 10 amigáveis uns contra os outros. Isso é brutal. Era fixe, E havia uma opção também que tu ias ao editor no FM8 ou 9 que tu conseguias pôr logo todos os jogadores sem contrato. E era o típico pessoal que pegava no papel, desenhava as linhas do campo e bora lá fazer aqui a equipa. Tu à semelhança... Diz. Não, ias dizer. Não, ia dizer que tu à semelhança do Paulo e do Baco fizeste parte dos baguetes. E como é que surgiu essa experiência para ti? Como é que foi? Como é que entraste nos baguetes? Opa, foi engraçado. Essa experiência foi um bocado em prol do que eu estava a fazer no YouTube, porque estava a crescer um bocado sozinho. Lembro que na altura havia uma comunidadezinha, éramos para aí uns 10 youtubers que era o Pix Gaming, era assim uma coisa, Pixel Gaming, já não me lembro bem. Eu sei que nós ajudámos uns aos outros tipo, a fazer vídeos e então conseguíamos ir buscar público, estás a ver? E eu comecei a crescer um bocado nessa comunidade. Eu até me lembro que o Pi, sabes quem é o Pi? Sim. Até me lembro que o Pi estava nessa comunidade. Mas depois lá está, essa comunidade depois acabou-se por desaparecer um bocado. Na altura acho que o dono era o Alcap, que também era um gajo que fazia vídeos. A cena foi, depois eu comecei a fazer o FIFA no canal, não é? E depois acabou por surgir uma mensagem do Sycas e eu na altura obviamente que apesar de jogar só FIFA quase e curtia de Minecraft e via os youtubers, conhecia os youtubers de Minecraft, conhecia o Sycas e quando recebi aquela mensagem fiquei um bocado a tremer, né? Tipo, o que é que se está a passar? Porque é que este gajo veio falar comigo? E ele disse mesmo, foi bué tranquilo, disse-me, gostei das tuas cenas, não sei o quê, vamos combinar para vir ao Skype falar com a malta dos baguetes, porque acho que eras um gajo porreiro para se juntar aqui, estamos a fazer um grupo de malta que faz mais FIFA, que não faz tanto Minecraft e não sei o quê. E eu, a partir daí, entrei no Skype e comecei a conhecer aquela malta e hoje em dia sou o chefe dos baguetes. Olha, isso é top. Exato. Não, mas é fixe, eu cheguei-lhes a dizer isto e acho que vocês conseguiram criar muito mais com um grupo de youtubers, conseguiram formar uma família e um grupo de amigos e isso é top. Tem boa piada porque eu andei, isto é uma curiosidade porque eu andei até há 2 anos atrás, ou seja, em 2018, só em 2018 é que eu vi pessoalmente, conheci pessoalmente o Dest, o Baco e o Paulo, sim, só em 2018 é que os conheci mesmo pessoalmente, mas tipo, se eu te explicasse a maneira como eu me dei com eles, estás a ver? É exatamente igual à maneira como eu me dou com eles na internet, ou seja, não houve ali uma sensação de estou-te a conhecer agora, estás a perceber? Foi logo tipo, aquele impacto. Por exemplo, eu nunca vi o Miguelinho. O Miguelinho nunca vi. Nunca, nem sei. Ainda bem, porque ele é um bocado feio, por isso não, mas é top. O grupo que vocês criaram e mesmo a forma como falam uns dos outros, acho que isso é importante. E acho que foi o Baco que falou disso, que na altura era muito cada um por si. Está aqui um gajo a fazer FIFA, mas eu não vou fazer nada com ele. Eu tenho é que ter mais views que ele e mais gostos. Sim. Acho que naquela altura houve ali tipo, como já havia do Craft Lusitano, estás a ver?
houve ali depois uma junção fixe de um grupo que, pá, no fundo, nós só nos queríamos ajudar uns aos outros. Basicamente foi Mesmo isso que ele com disse. os torneios baguetes e tudo, aquilo era uma maneira de nós conseguirmos ter conteúdo em todos os canais. E divertiam-se, E acima era de uma tudo. cena divertida. E acho que até era um conceito engraçado. Pelo menos nunca tínhamos visto ninguém a fazer uma cena do género. Pá, eu acho que ainda hoje é raro ver uma coisa dessas. Pá, tens os torneios, como é em todo lado, Sim, mas exato. Mas não há uma cena yeah. tipo como nós fazíamos, que era as coisas dos jogadores e não sei o quê. Epá, Yeah. juro-te, é uma cena que me dá bué da pena não fazer um torneio baguetes agora, estás a perceber? Porque aquilo era mesmo, dava mesmo vontade de jogar aquilo, Mas olha que fazer a escolha. pá, no YouTube não sei se ia pegar tanto, mas uma livezinha na Twitch acho que ia pegar. Sim, epá, nunca sabe. Eu estou a dizer isto, nunca sabe. Isto, Pessoal, torneio baguetes no próximo dia, estou a usar. exato. Olha, e para acompanhar melhor que isso era o regresso dos baguetes e o regresso dos excesso também. Logo assim. De quem? Dos excesso. Dos excesso? Sim, aquela, Peraí, calma. eu sou aquele Isso é, que tu isso é uma banda, ok. yeah. Eu estava Não. a saber, peraí, este está mesmo a falar disto. Não, sim. Acho que até acompanhava bem. Era tipo o som logo da intro. Yeah, em vez do Win da Champions. Não, mas era top e porque não é? Porque não, nunca se sabe. Opa, pelo menos é assim, hoje em dia jogar Ultimate Team se calhar divertia mais a fazer uma coisa dessas. Estás a ver? Sim. Até porque agora o FIFA já há alguns anos que é muito pay to win. Sim, pois, a cena é essa. Tu tiveste. Já alguns. Yeah. Não diz. Tu tiveste várias séries de FIFA, desde o 13 ao 15. Tiveste assim alguma que tu digas, esta série foi o que me marcou, foi aquela mesmo top. Eu vou-te ser sincero, eu às vezes até me esqueço quase do que fiz. É que foi tanta merda, entre aspas, que Consigo ver esqueço. aqui. Mas é assim, no fundo, eu acho que o que marcou mais o meu canal, e eu por exemplo, eu lembro-me que comecei a gravar FIFA, acho que foi no 12 ou no 13, mas eu acho que o que teve mais impacto foi o FIFA 14, o modo carreira, o do Benfica. Yeah. Acho que era a cena que o pessoal curtia mais e ter mesmo malta benfiquista e portista, sportinguista e portista, a ver aquilo e a dizer tipo nos comentários, fogo, eu sou sportinguista, mas eu tipo consigo ver esta série por causa de ti, estás a ver? Yeah. Era genial e foi das séries que eu curti mais fazer, foi FIFA 14, modo carreira foi sempre a cena que eu curtia mais. A cena principal, yeah. Claro que os torneios baguetes, pronto, também já falámos. Sim. Mas foi das cenas que me marcou mais. Marcou pelo menos mais o meu canal. E claro, o Arbitur, né? Também. Não tem nada a ver com FIFA, mas ir de férias e poder gravar com o meu primo e com o Trooper, que era o André, poder gravar com eles, tudo, nós basicamente a fazer nada de jeito, e o pessoal a curtir daquilo. Basicamente os vlogs de hoje em dia. Exato. Um bocado. Foda-se, aqueles tinham muito mais qualidade na altura. Sim, até porque acho que na altura era tudo muito mais genuíno e muito mais. Sim. Muito mais tu, estás a ver? Sem dúvida. No YouTube, hoje em dia, até a malta mais genuína possível tem que fazer conteúdo. Tem que não inventar genuíno, um bocado. Claro. Tu tiveste duas séries que eu achei bastante interessantes com o Paulo, que foi o Desafio das Promessas e o das Bengalas. Eu tenho boa pena. Diz. Não, ia-te perguntar se ainda te lembras como é que surgiu a ideia e como é que vocês chegaram ao... vamos fazer isto. Acho que primeiro foi o das Promessas e depois foi o das Bengalas. É assim, eu e o Paulo, quando nós queríamos fazer alguma cena ou quando pensávamos em alguma série, nós tínhamos sempre assim umas ideias engraçadas que nos saíam tipo na hora, estás a ver? Então eu acho que foi um bocado por aí, nós estávamos se calhar a pensar, ok, vamos tentar fazer um modo de carreira, os dois, fazer aquela situação de, porque já na altura eu acho que, não sei se nós vimos em algum lado, mas já na altura havia aquela cena de fazer 2 modos de carreira em diferentes canais e ver quem é que conseguia ir mais longe, estás a ver? E nós pensámos, ok, podemos fazer isto, mas dar um twist nisto e só podemos jogar com jovens promessas ou com um jogador, no caso do Desafio das Bengalas, jogar com jogadores acima de 30 anos. Já não me lembro bem das regras. Eu acho que era 34 anos.
Epá, eu juro-te, eu tenho um orgulho do caraças no, no trabalho que nós dávamos àquilo, porque nós tínhamos regras, com Jesus, aquilo Sim, sim, parecia sim. lista de regras no início. Já era no Eu quando vejo início. esses vídeos fico impressionado. E acho que a cena de vocês construírem as equipas e fazerem, como vocês Yeah, diziam na altura, o episódio zero, mostrar a construção das yeah, equipas, acho que era muito top. yeah. Opa, yeah, eu acho que eu só tenho pena que essas séries foram feitas no FIFA 2015, que foi exatamente o último FIFA que eu sou capaz de ter gravado, ou 16, não sei bem. Eu Foi acho no que 16. o último foi o 15 e tu chegaste a fazer, acho que era previsões de overall para o FIFA 16. Ah, sim, exato, Yeah. exato. Já estou aqui a ver. Pronto, exato. Tenho pena que tenha sido no FIFA 15 que eu comecei essa série, porque essa série tinha, opá, era um conteúdo fixe até. Yeah, yeah. E, Acho que só e não acabámos os das bengalas, eh, epá, teve aqui 5 porque episódios. o das promessas acabámos Sim, por esse lembro-me que acabaram. E era um desafio, até mesmo no FM, se fosse hoje, que era interessante. sim. Eu posso dizer que participei no draft do Xabi aqui há dias. Pá, pá, demora tempo no FM. Éramos 6, pá, mas foi a risada completa e foi super top. Depois ver o rage dos outros e as azias é incrível. Era mais E, gozo. e cria-se ali um grupinho também fixe e ficam as memórias. Isso é que é importante, cara. Agora vamos aqui passar para a parte mais do futebol real. Tu lembras-te assim daquela memória do futebol que tu tens, a primeira memória ou a que marcou mais? Tu és benfiquista, não é? Opa, eu tenho tanta memória que me marcou no futebol que Jesus, porque também eu jogo futebol e pronto, é um bocado também por aí. Mas falando tipo de futebol, a ver futebol, a cena que me marcou mais logo no início era eu puto, tinha portanto 8 anos, talvez, foi quando estava a ver a final do Europeu contra a Grécia. Aí, E aí lembro-me de estar no meio do estádio de Coimbra e estar lá bué da gente e estarmos a ver todos no ecrã e a acontecer aquilo. Foi um bocado triste, yeah, mas também pronto, passou. Mas yeah. isso foi uma das memórias que me marcou mais. Claro que depois falar do Euro 2016, qual é que é Isso o foi a português que não loucura. fala disso, né? Tipo, pronto, aí Isso foi mesmo uma loucura. foi mesmo uma loucura. Isso. Yeah. Lembras-te do primeiro jogo que viste no Estádio da Luz? Ah, lembro-me perfeitamente. Porquê? Porque eu, apesar de ser um benfiquista de coração, nunca tive grandes oportunidades de ir ao Estádio da Luz, e só o ano passado é que eu comecei a ir. Pronto. Portanto, Eu por também mais. acaso, por acaso, agora a minha memória também é um bocado lixada, porque se me agora perguntares, eu não sei exatamente que equipa é que eu fui ver logo, de início. Mas sei que ganhámos e foi uma boa vitória, portanto. Mas eu até posso confirmar isso. Mas sim, eu só comecei a ir à Luz o ano passado. É mais ou menos como eu também, pronto, eu sou do outro lado da segunda circular, mas também o primeiro jogo que eu fui ver do Sporting foi há pouco tempo, como quem diz, já fez 4 anos, mas foi... É uma experiência incrível. O primeiro jogo acho que é mesmo aquele impacto, porque tu tens a ideia de ver o estádio na televisão, mas depois chegas lá e aquilo, pá... Esquece. É como... Tu entras e parece que estás, sei lá, numa arena. Na Disney ou Ficas assim. O que é que se passa? Já estou aqui, deixa cá ver. Olha, eu até te lembro que no meu primeiro jogo, eu até disse isso ao colega meu, que é um colega de trabalho meu que é completamente ferrenho, que foi ele que me meteu nestas viagens para ir à Luz, estás a ver? Por isso é que eu consegui safar-me e ele tinha Red Pass e tudo, então foi fixe. E entretanto já tenho Red Pass eu. E basicamente eu lembro-me de dizer isso, eu quando entrei no estádio eu não conseguia olhar em frente, eu virei-me logo para trás, segui-o, fui em direção ao banco, sentei-me e depois é que olhei em frente, estás a ver? Só para ficar assim, ok, pronto, já estou aqui, esta merda é gigante, o que é que se está a passar? Não, mas foi mesmo uma experiência incrível. Foda-se. Olha, eu até estava a enganar, estava a dizer que foi há 4 anos e não foi há 3. Foi a 15 de agosto, 15 de agosto de 2017 contra o Steaua de Bucareste para um playoff da Champions.
Eu agora estava aqui a tentar também descobrir exatamente quando é que, quando é que E eu eu fui a primeira estava. vez. Pá, eu tenho uma história curiosa com este jogo. Que, pá, eu conhecia tipo o Bas Dost, o Acunha, esses jogadores assim mais conhecidos, mas depois, naquela altura, estava a aparecer um gajo da formação que era o Podense. Yeah, Pá, e eu estava a ver o loucura. aquecimento, entrei bué mais cedo, antes de começar o jogo, estava a ver o aquecimento, pá, e eu estava a ver o Bastos, muita ficha e não sei o quê, de repente vejo um gajo com 1,60 m lá no meio. Aí, eu vou falar com o homem que estava ao meu lado, e, pá, e esta palhaçada, e mete os apanha-bolas lá no meio antes de um jogo importante e não sei o quê, e depois, anúncio da equipa, número 17, Daniel Potense. Eu, pronto, se calhar não era o Ok. apanha-bolas. Yeah. Eu quando, olha, estava aqui agora a confirmar, foi em fevereiro, 26 de fevereiro, que eu fui ver o jogo, o meu primeiro jogo. E agora estava a tentar descobrir qual é que era a equipa. A Só sei equipa. que o meu segundo jogo foi contra o Belenenses. E foi aquele jogo em que houve aqueles dois falhanços do Rubén Dias e do Vlaco Dimos, que até Esse o pessoal jogo, ficou todo a pensar: queres ver que o Benfica vai enterrar isto tudo? isso foi complicado, esse jogo. Foi. Então, para um coração do benfiquista, Jesus. Não, mas já, acho que foi esse jogo. Já. Agora o primeiro não sei bem, pá. Tenho que confirmar. Depois tive algum tempo sem ir ao estádio também, porque pronto, não há muita vontade neste momento. Pois, agora opá, Mas vê lá eu com o Red Pass fiquei tão lixado, meu. Foi. Eu este ano por acaso tipo, já fui ver alguns. Mas agora tipo, ia começar a fase mais fixe para ver, que é quando começa a ficar um tempo sim, fixe quando e não sei o começa. quê. Yeah. E quando é a reta final ainda por cima. Mas pronto, olha, acontece e são situações que um gajo não pode ficar Controlar. preocupado com o Yeah. futebol, né? Sim. A preocupação é outra agora. Tu disseste que foi a 26 de. Olha, estou aqui a confirmar, foi Benfica Chaves, afinal Yeah. foi 25. Yeah. Estava a ver isso agora também. Ou seja, fui logo ver um 4-0, não foi mal. Yeah. Já colagem, não é? Já está. Yeah. Yeah. Agora, eu por acaso estive agora a ver aqui Estava na net e apareceu-me um golo do Gaetan com assistência do Talisca. Acho que foi contra o Boa Vista, aqui há uns anos. Pá, foi uma jogada incrível. Então, isca. Do Não grande... sei. Um gol que me marca bué do. Por acaso não foi do Gaetan, mas o Gaetan está envolvido na jogada. E o Lima e o Sálvio. Que é aquele gol que é contra a tua equipa. O tic-tac, né? O Epá. famoso tic-tac. Yeah. Pá, E também, claro que os gols que marcam mais acabam por ser os gols contra os grandes, mas pronto. O gol do Matites contra o Porto também é um gol Sim, esse do golo outro é... mundo. Se calhar, assim dos que me lembro, pá, talvez o do Montero na final da Taça de Portugal contra o Braga. Que a gente marcámos aos 92 ou o que foi e estávamos a perder e pá, esse golo acho que fica na memória. Também me lembro daquele golo do Nani quando ele veio emprestado do United, que foi contra o Chaves também, acho eu, que é a partir de um lançamento e ele remata fora da área. Pá, e depois aqueles remates que a bola sobe e desce. Pá, e assim, se calhar, por exemplo, o do ano passado do Bruno contra o Sevilar também é interessante. Mas isso também, se formos para os golos do Bruno, é complicado de escolher. Pois, exato. Não, mas há uma bons coisa golos. um bocado anormal. Aquele Mas gajo. é um jogador que ele chegou e acho que foi 8 milhões e eu lembro-me dele que ele era capitão da seleção quando a gente fomos à final do Sub-20, acho eu, contra a Suécia. A memória que eu tenho do Bruno Fernandes era de FMs e FIFAs que ele tinha bom potencial. Yeah. E eu quando vi que ele, por acaso eu ouvia rumores e o que se falava era que ele realmente era um jogador muito bom, mas que competitivamente ainda não era muito maduro. Mas acho que ele no Sporting conseguiu tornar-se um homenzinho. E acho que o treinador também ajudou. Sim, claro.
Não E só pela. o Bruno Fernandes é um jogador que pá, evoluiu bastante Sim, sim. e, e faltava-lhe mesmo esta ida para uma equipa grande, pá, faltava mesmo, era o que eu achava. Porque ele em Portugal ainda se sentia muito, ainda vias um Bruno Fernandes com grande qualidade, mas muito refilão, muito. Sim, Estás a muito. ver? Yeah. Porque no fundo ele.